A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos, irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Uma vez mais aqui estamos para juntos estudarmos a palavra do Senhor, nosso Deus. E eu quero convidar você para, juntamente comigo, orarmos ao Senhor, dando graças, agradecendo a Ele pela nossa vida, pela nossa salvação, pelo sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar. Querido Deus, em nome de Jesus, uma vez mais aqui estamos. Meu Deus, a nossa alma tem fome de Ti. O nosso espírito deseja Teu Santo Espírito cada vez mais em nós. Senhor, eu quero agradecer pelo fôlego de vida. Obrigado, meu Deus, por esse dia. Obrigado pela vida de cada irmão inscrito nesse canal, por cada amigo. Senhor, por aquele que está assistindo essa palavra, esse vídeo. Senhor, iremos estudar a Tua palavra. Fala conosco. Nos ensina a Te obedecer. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Oh, glória a Deus. Maravilha, maravilha, maravilha de Deus. Meus amados irmãos, nós estaremos estudando a palavra do Senhor nesse dia que o Senhor nos concede. O tema do nosso estudo é esse: resistindo à tentação no caminho. Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical lições maravilhosas falando sobre o caminho que nos conduz à vida eterna. E hoje nós estaremos aprendendo um pouco mais sobre o que é tentação. Quando vem a tentação? Existe a tentação que vem da parte do diabo. Existe a tentação que é causada pelo nosso interior, pela nossa natureza pecaminosa. Nós iremos observar as diferenças. Como resistir à tentação? A tentação vem de Deus ou vem da parte do inimigo? Jesus foi tentado? Como Jesus venceu as tentações que vieram sobre ele? Nós teremos as respostas baseadas na palavra de Deus. E o que eu e você podemos fazer para vencer o maligno? A palavra do Senhor já nos adianta dizendo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, amados, tema do nosso estudo, resistindo à tentação. A Sagrada Escritura já está aqui, já estarei deixando até aberto aqui a Bíblia Sagrada. Texto áureo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa palavra se encontra no Evangelho de Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, e por que não dizer evangelista também, capítulo 26, versículo 41. A verdade prática: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Então aqui nós já encontramos um grande conselho, É em vez do crente cair em tentação, em vez do crente ceder à tentação, em vez do irmão e da irmã ser vencido pela tentação, o melhor é triunfar sobre ela. O melhor é resistir à tentação. O melhor é vencer a tentação. Tendo a presença do Senhor Jesus na sua vida, você pode sim vencer a tentação. Nós estaremos meditando em uma passagem que se encontra no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus. O nosso estudo será baseado na experiência que Cristo teve quando Jesus Cristo ficou 40 dias jejuando. Vamos observar Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. E, observando aqui, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Oh, aleluia! Agora nós vamos adentrar a introdução do nosso estudo, que é baseado na Bíblia Sagrada e baseado também na revista da Escola Dominical. Introdução. A tentação é algo que o crente enfrentará ao longo de sua jornada. Não por acaso o Senhor Jesus nos ensinou a orar de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação. Mateus capítulo 6, versículo 13. Por isso, nessa lição, estudaremos o conceito bíblico de tentação, a maneira como nosso Senhor a enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar para não cedermos à tentação ao longo da caminhada. Amém. Meus amados, nós somos sabedores que a tentação ela vem sobre o crente e sobre o descrente. A tentação vem sobre o cristão e sobre aquele que não é cristão. A tentação, ela vem sobre todos os seres humanos. Vem sobre o homem, vem sobre a mulher, vem sobre quem é estudado e quem não é estudado, vem sobre quem não tem, vem sobre o rico, vem sobre o pobre. A tentação, o que é a tentação? A tentação é algo que podemos chamar de espécie de teste, que vem sobre nós para nos testar em alguma área da nossa vida. E como por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que saiu uma pessoa que estava preso, seja homem ou seja mulher. E essa pessoa foi preso, acusado de ser uma pessoa que furtava, que usava droga, que traficava, que era viciado, enfim. Independente do erro que ele praticou, ele foi acusado desse erro e foi preso. Aí ele passa algum tempo, ele é solto. E ao sair da prisão, ele continua sendo tentado a praticar as mesmas práticas, os mesmos erros antigamente. Ou seja, o inimigo de nossas almas vai continuar tentando aquela pessoa a praticar os mesmos crimes, furtar, usar droga, traficar e assim por diante. Mas se ele clamar pelo poder de Deus, se ele ter um propósito no seu coração e decidir, eu não volto mais a usar droga, eu não volto mais para a vida do crime, eu vou clamar ao Senhor e o Senhor vai me libertar e o Senhor vai me dar força. Mas se o indivíduo, se o homem ou a mulher não se sujeitar a Deus, dificilmente ele vai conseguir vencer a tentação, dificilmente ele vai conseguir cumprir a sua palavra, porque é uma luta da carne contra o espírito. Então, meus amados, isso aqui é só um exemplo. É só um exemplo, porque muitos de nós somos tentados em várias áreas da nossa vida. Inclusive o diabo, o inimigo de nossas almas, ele sabe o ponto fraco de cada cristão. Ele sabe
qual era a maior fraqueza do cristão antes desse cristão ter sido transformado por Deus. Muitos de nós vieram da prostituição, da vida do crime, dos vícios, do tráfico, do espiritismo, da feitiçaria, enfim. E aí o que acontece? Nós fomos libertos pelo poder que há no nome de Jesus. Porém, o diabo ele não desiste de nós, ele não abre mão de nós, ele não aceita perder. Ele então vai continuar nos tentando naquilo que era a nossa maior fraqueza antes de conhecer Jesus. Quantas vezes você que está me assistindo, quantas vezes você abriu a boca e disse: hoje eu não bebo mais, não vou fumar mais cigarro, não vou mais usar mais droga, não vou mais praticar adultério. E de repente você se depara com uma situação, de repente você se depara com a droga, de repente você que talvez está me ouvindo nesse dia, se depara com aquilo que era a sua maior fraqueza no passado, e o diabo então começa a tentar você. Nessa hora você tem que clamar pelo sangue de Jesus. Nessa hora você tem que fazer igual o José, que foi tentado pela esposa de Potifar e resistiu e fugiu da aparência do mal, como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 37. Então a tentação é algo que o crente enfrentará ao longo da sua jornada. Assim como o discipulado. Sabe o que é discipulado? Discipulado é alguém que está sendo instruído. Discipulado é alguém que está sendo instruído pelo Senhor. Tem um discípulo e tem um mestre. Então, irmão, o discipulado ele nunca acaba. O discipulado nunca acaba. Ou seja, todo dia nós precisamos aprender com o nosso mestre, o Senhor Jesus. Da mesma forma que o discipulado nunca acaba e todo dia nós precisamos aprender, porque somos discípulos de Cristo, a tentação também é algo que o crente vai enfrentar ao longo da sua jornada, durante toda a sua vida aqui na terra. Mas o Senhor Jesus, ele nos ensinou, ele nos deu o exemplo de fugir da aparência do mal, nos ensinou, o apóstolo Paulo completou através do Espírito Santo. Na oração do Pai Nosso, Jesus Cristo disse: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então o próprio Jesus Cristo já orou, já nos deu o exemplo da oração e precisamos orar: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. A tentação e sua esfera humana, primeiro ponto. Conceito bíblico de tentação. Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar a tentação. A primeira é a palavra hebraica massá, que significa teste, provação. Lembra do que eu falei sobre isso? A segunda e a terceira são palavras gregas, respectivamente peirasmo, teste, prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento. Aqui tem as referências bíblicas, né? E o verbo peirasmo, testar, submeter à prova, ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Se os irmãos interessarem, eu posso citar as referências. Vou citar as referências aqui para você não ter nenhuma dúvida. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 34. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 22. Salmos de número 95, versículo 8. Atos, capítulo 20, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e versículo 12. João, capítulo 6, versículo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 e 10. Então, esses versículos bíblicos são versículos que falam sobre a palavra tentação. Se você interessar, você pode estar procurando aí na sua Bíblia. Então, amados irmãos, assim podemos dizer que tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para
de uma atração para fazer o mal a fim de obter prazer ou lucro. Então eu citei o exemplo aqui, né, de José, que estava ali na casa de Potifar no Egito, foi muito tentado pela esposa de Potifar, e a gente observa que por graça de Deus ele venceu. Ele venceu porque ele não brincou com a tentação. Ele venceu porque ele não brincou com o pecado. Ele venceu porque ele viu que era necessário fugir. E muitos de nós, irmãos, infelizmente, não conseguimos ou não nos esforçamos para fugir. Tem muitos crentes que brincam com o pecado. Tem muitos crentes que brincam com a carne. Tem muitos crentes que brincam com o diabo. Tem muitos crentes que brincam com o mundo. Na verdade, irmãos, eu costumo dizer que o diabo, ele não respeita credenciais na vida do crente. Ou seja, o crente é membro, ele não respeita se o crente é membro. O crente, ele é obreiro ou obreira, ele não respeita se o crente é obreiro ou não. O crente ora muito, não, mesmo assim ele não respeita. Ele respeita entre aspas, porque o crente está se revestindo de poder. Mas ele não respeita no sentido de deixar de tentar aquele crente. Ele vai continuar tentando aquele crente. Então nós podemos dizer que a tentação é um teste que vem sobre nós. É um teste que vem sobre mim, é um teste que pode vir sobre você. Mas se você clamar pelo poder, no nome de Jesus, você pode vencer. Segundo subponto do primeiro ponto. Duas vias da tentação. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo. Tentei que aqui no capítulo 3, Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 3, é o capítulo que fala sobre a tentação de Eva e a queda do homem. Então, olha o que o comentarista está comentando aqui. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente da parte do diabo. Lembra que nós passamos por um estudo dias atrás, onde falamos sobre os 3 inimigos do crente? Pois é, vou falar aqui para você não esquecer. Quais são os 3 inimigos do crente? O diabo, com D minúsculo. Faz questão de dizer para humilhar cada vez mais ele, porque no nome de Jesus há poder. É o nosso adversário. Primeiro inimigo, o diabo. Segundo inimigo, o mundo. O apóstolo João, ele diz, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o terceiro inimigo é a natureza pecaminosa, a nossa carne. Lembra que o apóstolo Paulo, uma certa vez, ele diz que existia uma briga interna, interior, no seu íntimo. A carne se inclinando para as coisas dessa vida e o espírito querendo submeter à vontade de Deus. E aqui eu abro parênteses para dizer que aquela parte que for mais alimentada, ela vai prevalecer. Então o diabo tentou Eva, tentou Adão, e os irmãos conhecem a história. E também dentro do ser humano. Então, primeiramente a tentação vem por parte do diabo, tentações internas. Vamos observar o que Tiago falou aqui, porque o Tiago também falou sobre a tentação. Porém, a tentação interna. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou próprios desejos, né? Depois, havendo a concupiscência ou havendo o desejo concebido, gerado, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, meus amados irmãos, existe a tentação externa, que é a tentação provocada pelo
pelo inimigo de nossas almas, onde ele coloca pratos, onde ele coloca manjares, onde ele coloca alimentos podres, onde ele coloca ciladas, onde ele coloca tentações para derrubar o homem de Deus e a mulher de Deus. Mas vigiemos e oramos. E existe a tentação externa, vou repetir aqui, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O Senhor Jesus, uma certa vez, ele disse que o que maltrata o homem não é o que entra, não é o que entra no nosso interior, não é os alimentos. O que maltrata o homem é o que sai de dentro para fora, os nossos pensamentos, as nossas intenções. Ou seja, quando o ser humano começa a imaginar pecado de adultério, pecado de pornografia, pecado de prostituição, pecado de engano, pecado de roubo e assim por diante, se ele não pedir ao Senhor Deus misericórdia, ele vai imaginando, e se ele não pedir ao Senhor poder, ele se torna dependente daquele pensamento, ele se torna escravo daquelas intenções, e ele então, na primeira oportunidade que tiver, aquela tentação que fez morada na sua mente, ele vai querer colocar em prática. E aqui a palavra está falando, né? Depois, havendo o desejo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, enquanto a tentação estiver na mente do ser humano, ele ainda tem condição de vencer, pedir Deus misericórdia, se arrepender. Mas se ele não tiver desejo de vencer essa tentação que fez morada na sua mente, suponhamos que a pessoa, suponhamos que o crente começa a ver o que não pode, assistir o que é pecado, dar ouvido à voz do maligno, começar a ouvir músicas profanas. Se ele não se arrepender, não pedir Deus para repreender esse desejo carnal, aquilo ali faz morada na sua mente, de repente está ele lá sendo vencido pelos seus desejos pecaminosos, e automaticamente esse desejo vai se tornar um pecado, e esse pecado vai ser praticado, vai ser consumado, e então vai gerar o quê? A morte espiritual. Não é a morte física a princípio, é a morte espiritual. Que a pior coisa não é a morte física, porque todos nós estamos sujeitos a passar pela morte física. Estamos sujeitos, eu poderia dizer, todos nós vamos passar pela morte física. Mas longe de mim se expressar dessa maneira, porque nós temos a princípio uma esperança. Estamos esperando a vinda de Jesus. Estamos esperando o retorno de Jesus. Estamos esperando a volta de Jesus. Jesus Cristo disse que o dia e a hora ninguém sabe, apenas o Pai. Quero abrir parênteses para dizer que quando Jesus pronunciou essas palavras, ele pronunciou na sua natureza humana, porque ele era 100% Deus, 100% homem. Como homem, não lhe foi permitido, como homem, ele não ousou pronunciar o tempo. Porque também foi-lhe escondido esse tempo, não lhe foi revelado esse tempo, mas como Deus, ele sabe de todas as coisas. Sei que é difícil, muitas das vezes, entender ou explicar isso. Mas como Deus, ele sabe, sim, do momento do arrebatamento da igreja, o momento em que ele vai voltar para buscar o seu povo. Então, amados irmãos, o arrebatamento da igreja significa Deus nos tirando desse mundo. Então, através do arrebatamento da igreja, nós podemos ser excluídos da morte. Mas se esse dia, se Deus nos chamar antes,
nós iremos partir para a eternidade salvo. Mas a tentação, enquanto estivermos nesse mundo, nós seremos tentados. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos ajude a fugir da aparência do mal. Ela tem origem no diabo, quando o seu objetivo, semelhantemente ao que acontece com Jesus, é de desviar-nos da rota de nossa missão e propósito da vida estabelecida por Deus. Então, amados irmãos, um dos objetivos da tentação na vida do crente é desviar ele do caminho da justiça, é desviar ele da presença de Deus. A tentação, ela vem lembrando que Deus está no controle de todas as coisas. Deus, na sua soberania, ele é capaz sim de permitir que a tentação venha sobre o cristão. E enquanto existimos nesse mundo, a lição está mostrando, né? Cadê? Então, o que é? A tentação ela não tem origem em Deus. Deus é soberano em tudo. Porém, a tentação ela não tem origem em Deus. A tentação ela tem origem no diabo. Qual é a finalidade da tentação? É nos desviar da rota, do nosso propósito. E qual é a nossa rota? O apóstolo Paulo ele diz que nós somos peregrinos nesse mundo. E não confunda peregrino com andarilho. Andarilho costuma andar de cidade em cidade pelos asfaltos, nas BR, sem um propósito definido. E isso aí é o andarilho. O peregrino ele tem um objetivo. O peregrino ele sabe para onde vai. Ele sabe o que fazer, como fazer para chegar no seu propósito. Ele sabe qual o propósito ele deve ser alcançado. Então nós somos peregrinos. E nessa peregrinação, o diabo sempre vai nos tentar para nos tirar da presença de Deus. Como aconteceu com o povo de Israel, né? Que foi tentado. Durante 40 anos o diabo ficou ali perturbando eles e eles murmurando contra Deus, contra Moisés. E você sabe o resultado. Aquela geração não entrou na terra prometida. Então a intenção do diabo é nos barrar. A intenção do diabo é impedir o crente de entrar na terra prometida. E essa terra prometida aqui, eu não estou me referindo à terra prometida na terra, mas eu estou me referindo à terra prometida no céu. A Canaã celestial, porque a Canaã terrena ou terrestre da qual Israel entrou, ela simboliza, ela ilustra, ela aponta para a Canaã celestial. Só que aí o nome já não é mais Canaã. Aí o nome é Nova Jerusalém. Jesus Cristo falou no Evangelho segundo João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí você lê lá, depois você pode ler Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá. Você pode ler também Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 1, ali fala sobre a volta de Jesus com poder e grande glória. Você pode estar lendo também Apocalipse, capítulo 20, capítulo 21, ali fala sobre a Nova Jerusalém, a cidade santa. E vamos avançar. Tentação, um fenômeno humano. Na carta de Tiago está escrito, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Então, meus amados irmãos, quando você estiver passando por uma tentação, nunca abra sua boca e diga, Deus está me tentando, eu estou sendo tentado pelo Senhor. Não cometa esse erro, porque não existe mal na pessoa de Deus. A lição está mostrando, nós somos tentados pelo diabo,
o inimigo de nossas almas. Que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de mim. Nós vamos observar através da experiência de Jesus as tentações que ele enfrentou, que foram tentações vindas do maligno. É verdade que a aprovação que vem da parte... Olha só, é verdade que há a aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente. Contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus. Ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Deu para você entender? Então, é verdade que existe provações, eu não estou falando de tentação, não. Existem provações que vêm da parte de Deus. Agora, o comentarista está deixando bem claro. Por outro lado, um teste que incita o mal não vem de Deus. Vamos observar aqui a referência. Vamos lá, para a gente ter uma noção. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. Meus irmãos, tende grande alegria quando caís em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem falta em coisa alguma. Meus irmãos, tende grande gozo quando caís ou quando passais por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Vamos lá, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 48. Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, irmãos, um teste que incita ao mal não vem de Deus, ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Vamos lá, vamos chegar aqui na conclusão, já, viu? Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Ainda que o inimigo possa nos convencer a cair em tentação, essa se dá no campo da esfera humana e terrena. Então, amados irmãos, as tentações, como nós estamos falando aqui, as tentações elas vêm da parte do diabo. As tentações para nos levar, olha só, as tentações que podem nos levar para o mal, elas vêm da parte do diabo e vêm também dos nossos desejos internos desagradáveis a Deus. Deus jamais vai enviar uma provação além de nossas forças. E lembrando que nós não somos tentados pelo Senhor, porque não existe mal no Senhor. Então, a tentação está sempre na esfera humana. Calma que você vai entender. Vamos lá. Tentação. O Senhor Jesus e a tentação. A provação do Senhor Jesus. De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus Cristo, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás. Uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo.
O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse o seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus. Por isso, houve um ataque intenso do maligno contra o nosso Senhor, que resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra. Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Então, meus amados irmãos, a Bíblia fala que Jesus Cristo ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou. Ele foi tentado em tudo. Ele foi tentado no momento, lá no deserto. Ele foi tentado pelos fariseus. Ele foi tentado pelo diabo. Ele foi tentado contra a lei de Moisés, mas a Bíblia fala que em momento algum ele pecou. O Senhor Jesus e a sua tentação. A Bíblia fala que o Senhor Jesus ele foi batizado quando ele completou 30 anos. Ele foi batizado pelo seu primo João Batista. E a palavra de Deus nos diz que após o seu batismo, Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo. Não esqueça, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, porque existem momentos em que Deus conduz o cristão, o homem e a mulher, para passar pelo deserto. Porque no deserto nós aprendemos muitas coisas. Deserto fala de lutas, tribulações, angústia, solidão. Deserto fala de escassez de alimento. Deserto fala de necessidade. Deserto fala de uma doença que de repente vem sobre nós, de uma porta que se fecha. Deserto fala de decepção, fala de frustração, fala de momentos ruins. Então existem desertos em que o crente é que entra porque ele mesmo busca passar por aqueles momentos. Mas existem desertos em que é o próprio Deus que nos leva a passar por aquele deserto para nos ensinar algo, sobretudo a depender dele. E Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E diz a Bíblia que ele jejuou 40 dias. E ao jejuar 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. Ele foi tentado pelo diabo de várias maneiras, como nós lemos o texto aqui que mostramos para você. O diabo praticou um ataque intenso contra Jesus. Jesus resistiu por meio da palavra, do jejum e da oração. É uma das palavras que mais marca a vitória de Jesus sobre o diabo. Foi aquela parte que Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo ofereceu os reinos para Jesus. E assim por diante. Vamos lá. As áreas que Jesus foi tentado, que a gente não pode pular as etapas do estudo. As áreas que Jesus foi tentado. Você já foi tentado em alguma área da sua vida? Você e eu, irmãos, nós somos tentados todos os dias em várias áreas da nossa vida. Como, por exemplo, um crente que em outrora não levava desaforo para casa. Você conhece algum irmão que em outrora parecia com o apóstolo Pedro? Que precisou passar por um período de discipulado com Cristo para aprender? Sabe aquele crente que em outrora era um crente ignorante? Não é ignorante no sentido de não conhecer, é ignorante no sentido de ser bruto. E aí ele vem para a casa de Deus e ele, de repente, ele é tentado nessa área. É Deus trabalhando no seu interior, é Deus trabalhando no seu caráter, na sua personalidade. Então, Deus ele permite que nós sejamos tentados em várias áreas da nossa vida. Tem muitos crentes que estão sendo provados. Tem muitos crentes que Deus está de olho nele para ver a estrutura dele, a capacidade dele de vencer o mal, de vencer o maligno, de vencer a tentação. Podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em 3 áreas. A área física, a natureza divina e a área espiritual. E assim por diante. Vocês se recordam, né? Eu vou só ler aqui para vocês. Na área da natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo, pois os anjos o guardariam. Na área espiritual, o diabo tenta nosso Senhor desafiando a evitar o caminho da cruz para estabelecer um reino pela sua força.
o que seria prontamente aceito pelos judeus. Mas era necessário apenas uma coisa: Jesus deveria adorar o diabo. Assim podemos dizer que o nosso Senhor foi tentado na área física, com as necessidades humanas, em sua natureza, com a ideia de ostentar seus divinos atributos. Então, meus irmãos, Jesus venceu o diabo e você também pode vencer. Jesus venceu o diabo através do jejum, através da oração e através da palavra. O diabo ofereceu os reinos desse mundo para Jesus Cristo. Jesus Cristo, e bastasse assim, apenas Jesus se curvar diante dele. Jesus deixou bem claro, né? Vai-te, Satanás, adorarás somente o Senhor teu Deus, somente o Senhor teu Deus. Oh, aleluia! Como Jesus venceu a tentação? Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Em todas as áreas da tentação, ele respondeu: está escrito. Então, meus amados irmãos, a única maneira ou a principal maneira de vencermos as tentações, não importa que tipo de tentação for, eu não sei qual é a tentação que você tem passado, eu não sei se o diabo tem tentado você em alguma área emocional, em alguma área sentimental, eu não sei se o diabo tem tentado você de repente a voltar para o mundo, a desejar aquelas músicas profanas do mundo. Eu quero que você saiba que você pode vencer todas as tentações do mal através da palavra. Jesus venceu as tentações que vieram da parte do diabo com a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. O salmista, ele disse: guardei a sua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Guarde a palavra de Deus no seu coração e você vai vencer as tentações que vêm por parte do maligno. Resistindo à tentação, todos somos tentados. Por mais que observemos as disciplinas da oração, do jejum, da leitura da palavra, o inimigo não deixará de nos tentar. Lembra que eu falei? Por mais que você seja um crente que jejue, que consiga orar horas e mais horas, que tem um costume de ir para o monte, que tem um costume de participar de campanha, de ler a Bíblia, de ler grandes livros, de ouvir estudos bíblicos, mas o diabo nunca vai deixar de tentar você, porque ele não respeita tempo de crente, tempo de casa, ele não respeita a nossa vida espiritual, ele vai sempre continuar nos tentando para nos tirar da presença de Deus, mas maior é o que está em você do que o que está no mundo. Por esse motivo temos de estar conscientes a respeito, visto que vivemos em uma cultura pós-moderna que, por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos, intentam naturalizar o relativismo, procurando nos moldar conforme seus costumes mundanos. Diante disso, somos encorajados pela Escritura a assumir a postura de Cristo e a não se conformar com este mundo. É o que a palavra do Senhor nos diz, né? Em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com esse mundo. Nós vivemos em uma cultura chamada de pós-modernidade, onde todas as coisas são lícitas. É ensinado aí nesse mundo que o ser humano tem direito de fazer o que bem entender com o seu corpo, tem direito de se relacionar com quem ele quiser, seja com homem com homem, seja mulher com mulher. Inclusive, esses dias atrás eu peguei informação que tem vários projetos, né, ou vários políticos tentando apresentar projetos ou procurando apresentar projetos em Brasília sobre vários tipos de famílias, né, chamadas de famílias modernas, onde o homem pode até se relacionar com a própria família, com a própria filha, e é visto como uma família. Então as coisas estão se encaminhando cada vez mais, as coisas estão piorando cada vez mais, o mundo está se tornando cada vez mais difícil de viver aqui, o pecado está fedendo cada vez mais as narinas de Deus. Nós não podemos concordar com o pecado, nós temos que resistir a essas filosofias satânicas, esses projetos diabólicos,
contrário à palavra de Deus, contrário à família. Infelizmente, o diabo já conseguiu semear na mente de muita gente que não existe valores absolutos, é o chamado relativismo, né? Deixa eu ler aqui para a gente ter uma dúvida, né? Visto que vivemos em uma cultura pós-moderna que, por meio de seus artistas, inclusive o diabo procura usar essas pessoas, né? Os artistas, pessoas que têm bastante influência na mídia. Eu chamo essas pessoas de formadores de opinião, ou seja, eles falam e os seus ouvintes, seus admiradores, né, acabam embarcando na mesma canoa, na canoa furada, acaba tendo a mesma opinião. Teólogos, até mesmo teólogos, ou seja, aqueles que se dizem conhecer a Sagrada de Deus, né, conhecer a Sagrada Escritura, chegamos a um tempo onde muitos estão pregando que a Bíblia precisa ser reinterpretada e assim por diante. Mas a palavra do Senhor Deus diz, ai daquele que tirar um tio, que tirar uma vírgula da palavra de Deus. Intentam naturalizar o relativismo, procurando nos moldar conforme seus costumes mundanos. Vamos resistir aos costumes mundanos. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Rejeitar a tentação. Então nós temos que rejeitar as tentações. Arrependa-se. Então, amados irmãos, no meio da nossa caminhada é possível que o crente ceda à tentação. Estamos sim. Não existe super crente. No meio da caminhada, o crente está sujeito a cair em tentação. Mas nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender porque pecamos, pedir o perdão do Senhor, abandonar aquela prática e pedir ao Senhor para restaurar a nossa comunhão com Ele. Amém? Então nós vamos colocar uma vírgula aqui no nosso breve comentário da palavra de Deus e que você possa guardar essa palavra. Semelhantemente ao Senhor que foi tentado em tudo, não pecou, está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 18. E também Hebreus capítulo 4, versículo 15. Podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Então, amados irmãos, tem uma palavra no livro de Deuteronômio, capítulo 29. Lá está escrito, Deus falando com o povo de Israel. Eis que pus diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e tua família. Então, Deus ele nos apresenta o caminho da santificação, o caminho da renúncia, o caminho da santidade. Da mesma forma que o Senhor Jesus ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Nós podemos também decidir seguir o caminho da santificação, rejeitando os banquetes do diabo. Se o diabo está tentando seduzir você, colocando perante os seus olhos tentações que podem tirar você da presença de Deus, rejeite, fuja da aparência do mal. A palavra do Senhor nos diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Chegamos ao final do nosso breve comentário bíblico, né? Que Deus possa iluminar sua mente, que Deus possa falar mais ao seu coração. Deus, em nome de Jesus, quero apresentar ao Senhor a vida de todos aqueles que estão vendo esse vídeo ou estarão olhando, assistindo. Meu Deus, abençoa, perdoa os pecados daquele que está fora de comunhão com o Senhor, restaura a comunhão, restaura a vida espiritual dele. Pai, nos ajude a fugir da aparência do mal, não nos deixe cair em tentação. Em nome de Jesus. Abençoa também todos todos os inscritos nesse canal, Pai. Que esse canal, Senhor, possa ser um canal de bênção na vida de todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém.
Maravilha, maravilha de Deus. Um abração aos novos inscritos do nosso canal, Embaixadores de Cristo. É um canal simples, é um canal feito onde nós ministramos os estudos bíblicos aqui na minha residência. Inclusive a iluminação hoje não está tão como antes. Não tem efeitos especiais, mas a gente faz aquilo que é possível. O objetivo aqui é ministrar a palavra de Deus. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a sua coroa. Compartilhe essa palavra com amigos, vizinhos, compartilhe nas redes sociais, comente, diga de onde que você é, qual a igreja que você congrega. E vamos continuar aguardando a vinda de Jesus. Um abraço do seu amigo e irmão em Cristo Edmilson.